Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 10 de abril de 2025. São 18 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, ninguém pode acusar Jair Bolsonaro de não ser um réu colaborativo. Na verdade, ele está enlouquecendo a sua defesa. A defesa de Bolsonaro tem dois núcleos. É o núcleo moderado, profissional, o núcleo de advogados como Celso Vilardi, renomado advogado, que transita no STF, ou seja, que tem relações no Supremo e que foi trazido ao custo de milhões para a defesa de Jair Bolsonaro para ter uma interlocução com os ministros do Supremo e tentar viabilizar alguma coisa, por mais impossível que isso seja. Mas também tem o núcleo radical, o núcleo de advogados de extrema direita. O Bolsonaro ele tem um núcleo conduzido por Cunha Bueno. O nome do advogado é Cunha Bueno, é um bolsonarista radical que decide apostar numa defesa de confrontação com o Supremo, de afronta às autoridades constituídas e de insistência em versões que demonizam o Supremo e todo esse tipo de coisa, além de ter a penosa assessoria de Silas Malafaia, que vai levá-lo, que o está levando para o buraco. Mas agora a defesa radical, o núcleo radical da defesa de Bolsonaro se superou. Eles inventaram, com um chamado grupo de advogados de direita, um almoço hoje que vinha sendo costurado há bastante tempo, que irritou demais a ala do Partido Liberal, partido do Bolsonaro, que tem cérebro, que usa papel higiênico todo dia, não é, que anda sobre os dois pés e não sobre as quatro patas. Essa parte dos aliados de Bolsonaro está em pânico e a defesa técnica do Jair estão todos em pânico porque ele está se suicidando e você vai ver isso nessa reportagem que eu vou apresentar agora para você. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere fazer uma doação. O blog da Cidadania está lutando para sobreviver, para comprar novos equipamentos, para poder se manter. O que acontece? Eu não tenho uma grande estrutura, então eu fico repetindo alguns vídeos, pelo menos por uns 4, 5 dias, porque eu não posso fazer vídeo todo dia. Você já viu o vídeo? Pula, tem gente que não viu. Então é isso, minha amiga, meu amigo, eu quero mostrar algumas coisas para você. A assim chamada condução coercitiva, aqui o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Ele submeteu o Eduardo Guimarães ao chamado cárcere privado. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber. Eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Lá em 2020, o Dória condenou o blogueiro aqui a indenizar o João Dória em 20 mil por publicação de fake news. A fake news é que um funcionário do Dória gastou dinheiro público numa casa de prostituição. Não foi do governo Dória, foi do governo Alckmin. Dória se aproveitou disso, tanto faz que era o governo Dória ou era o governo Alckmin. Não é? Então era o governo do Estado. Mas essa condenação de 20 mil eu recorri, e aí eu não sei como o Dória conseguiu aumentar isso para 50 mil e eu não tenho conseguido pagar. Então vamos lá. Muito obrigado, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. Eu
Já garanti minha presença no próximo dia 10 em Brasília para um almoço. O início do almoço é às 12 horas. Eu sou o deputado estadual por Pernambuco, Coronel Alberto Feitosa. Na ocasião, os advogados de direita farão um manifesto em defesa da nossa liberdade e dos nossos direitos constitucionais. Também estarão presentes muitas lideranças da direita de todo o nosso território nacional e a presença do nosso líder maior, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas nós temos um Deus que protege a ele, a sua família e a todos nós. Esse almoço, essa reunião é essencial. A minuta do golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Que havia requerido, nós vamos ter requerido. Seria cômico se não fosse trágico. O Bolsonaro, após a primeira sessão, a primeira parte da sessão de julgamento do Supremo, da primeira turma do Supremo, que analisou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele, saiu para fora do tribunal. Ele tinha ido até lá assistir o julgamento in loco para fazer cara feia para os ministros e saiu de lá preocupado e saiu de lá atacando o STF após a corte aceitar a denúncia da PGR. O que ele fez nessa entrevista, você viu um trechinho, alguns segundos das declarações que ele deu, foram consideradas por analistas como uma confissão de culpa. Veja a Miriam Leitão, por exemplo. Ela diz: Bolsonaro é um réu que facilita o trabalho da acusação, pois suas próprias declarações acabam servindo como provas contra ele. Ele simplesmente assumiu que ele analisou as medidas para dar o golpe. Agora, ele não explicou, não conseguiu explicar por que é que ele analisou medidas como estado de sítio, estado de defesa, se não estava acontecendo nada que requeresse essas medidas. Por que ele, após perder a eleição, ele analisa estado de sítio e estado de defesa? É uma confissão de culpa. Muito bem. Em julgamento no STF, o Bolsonaro repetiu a tática, está repetindo, que o levou à derrota em 2022. Ele gastou 8 milhões de reais com esses advogados e ouviu conselhos para não criticar a justiça, sobretudo o advogado mais caro, que é o Celso Bilardi, sobre o qual eu falei agora há pouco. E, transformado em réu, ele fez o contrário, reuniu a imprensa e ofendeu os ministros do Supremo. A atitude de Bolsonaro repete que o que aconteceu na eleição de 2022 foi um golpe. E ele tem duas alas divergentes de advogados fazendo pressão para ele adotar dois caminhos completamente opostos. Ele tem a ala técnica, pragmática, que sugere não melindrar a relação com os ministros, e a ala ideológica, que defende mobilizar a militância e enfrentar o STF. Muito bem, hoje, neste dia 10, venceu o lado ideológico. Ele finalmente realizou tal ato com advogados de direita, que foi considerado tiro no pé, constrangeu a defesa técnica, que tenta uma interlocução com o STF, e irritou parte do próprio partido Bolsonaro. Ele participou de um almoço com um grupo de políticos e advogados em Brasília, e esse grupo de advogados de direita promoveu esse almoço com Bolsonaro nessa quinta-feira, dia 10, e em vez de discussão jurídica que pudesse eventualmente contribuir para a discussão jurídica no Supremo, o evento foi marcado por torcida aos gritos de mito e volta Bolsonaro, sendo considerado um tiro no pé por pessoas próximas ao ex-presidente. O ato irritou a parte do PL. A avaliação é que a manifestação no encontro fechado pode ter impacto em 3 direções, mas nenhuma delas ajuda a evitar uma coordenação no STF e a eventual prisão do ex-presidente. Nessa lógica, o movimento teria servido apenas para 1. Tensionar a relação com o STF.
2. Constranger as defesas do ex-presidente e também do general Braga Neto, feita por criminalistas que também já atuaram em processos de grandes nomes da esquerda. E 3. Promover políticos de olho nos votos dos bolsonaristas radicais em 2026. Olha só essa maravilha. Todos reunidos, fazendo discursos ideológicos e provocando o tribunal que vai julgar o Bolsonaro. Os aliados de Bolsonaro mais ao centro entendem que não é hora de insistir em atitudes beligerantes. O ato da Avenida Paulista, no dia 6 de maio, prejudicou, por exemplo, o diálogo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para pautar o projeto de anistia, e o Hugo Mota agora falou que não vai pautar coisa nenhuma. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por exemplo, tem evitado aparecer no fronte desses movimentos, apesar de ter sido autorizado a voltar a conversar com Jair Bolsonaro. Mas ele quer evitar polêmicas, que ele não é bobo. No dia do julgamento que tornou Bolsonaro réu, Valdemar estava no encontro com empresários e políticos abordando questões relevantes para o setor do comércio, ou seja, distância do 8 de janeiro. Valdemar não quer saber, ele já esteve preso. No almoço desta quinta-feira, além de Bolsonaro, discursaram a indefectível Bia Kicis, o desembargador Sebastião Coelho, malucão, que foi lá xingar os ministros do STF quando eles começaram a julgar os bagrinhos, e que deu escândalo no dia da aceitação da denúncia da PGR, e que defende o ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, perante o STF. O Magno Malta, não se sabe se ele estava sóbrio ou não, e o ministro Sanfoneiro. Houve ataques à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Judiciário, e um clamor pela resistência diante do STF. Assim fica fácil, né, Jair? Você não está nem dando trabalho para te condenar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.